Oi, gente, sou aqui novamente, agora gravando a nossa terceira aula, que é a introdução ao laboratório, tá? Eu vou falar pouca coisa aqui, porque o professor Marco Túlio já deve ter falado bastante coisa para vocês, mas eu quero falar quais são os objetivos, né, da nossa aula de microbiologia. Primeiramente, gente, no dia em todo laboratório, né, e no dia da nossa aula, gente, vocês têm que vir de jaleco, tá? Sapato fechado, calça jeans, porque é um laboratório e pode cair coisas nas roupas de vocês ou até em vocês que podem machucá-los. Então, a gente tem que ter uma segurança mínima em relação a isso. Outra coisa, meninas, cabelo preso, né? Sem brincos, porque isso aí também pode atrapalhar na manipulação que a gente vai fazer nas aulas práticas. Isso é a regra básica, né? Então, dentro do laboratório de microbiologia, a gente tem que aprender, né? Primeira coisa, vocês vão aprender com o Marco Túlio a reconhecer alguns equipamentos gerais de laboratório, mas ainda tem na microbiologia alguns que são específicos, então a gente vai reconhecer alguns equipamentos e aprender a manipular alguns. Lógico que a gente tem uma aula só, mas o que a gente puder aprofundar em relação a isso aí a gente vai fazer. Eu vou tentar fazer o máximo para vocês, porque eu acho que é muito importante a prática da microbiologia dentro desse curso. Como todas as outras disciplinas também, a prática é muito importante, mas a gente vai tentar fazer o máximo que puder, tá? Outra coisa, a gente vai aprender a manipular, coletar, fracionar e semear amostras para o ensaio microbiológico, tá? A gente vai conhecer as principais metodologias da rotina do laboratório. São inúmeras, gente, mas a gente vai tentar passar o básico para vocês, tá? Interpretar os resultados experimentais, o que aconteceu, né? A gente vai aprender a como esterilizar um equipamento, a gente vai aprender a como utilizar um microscópio, a como preparar uma lâmina, a como fazer coloração, a como preparar o meio de cultura, né? E como esterilizar e usar o autoclave. Assim, parece que é muita coisa, mas as práticas a gente usa muita coisa. Para cada prática a gente utiliza bastante coisa relacionada a isso que dá pra gente aprender um pouquinho. Aprender também a usar estufa, né? Para que serve, né? Então a gente vai aprender tudo isso aí, né? E também, como eu disse, a gente vai aprender também a biossegurança, né, que a gente tem que usar os equipamentos de proteção, né, para a gente ter segurança da nossa vida dentro do laboratório. Porque, um exemplo, um autoclave, o equipamento é uma panela de pressão enorme, a gente tem que aprender a usar corretamente, porque um errinho que der no uso desse equipamento pode causar um dano muito grande, uma panela de pressão grande. Imagina se isso acontece alguma coisa, né? Então, a gente tem que tomar todas as precauções relacionadas a isso aí, tá? Dentro do laboratório de microbiologia, a gente tem várias vias de transmissão. A gente não tem muitos produtos químicos que fazem mal, né? Como o laboratório de química, tem vários reagentes químicos altamente tóxicos, mas existem vias de transmissão. A gente vai lidar com micro-organismo, então esse micro-organismo ele pode entrar via oral, via ocular, via cutânea ou via aérea. Então a gente tem que tomar esses cuidados devidos aí para a gente não ter essa contaminação, porque para a gente se contaminar no laboratório de microbiologia também, gente, depende muito do sistema imunológico da pessoa. Às vezes eu tô bem imunologicamente, né? Mas às vezes o colega do lado não tá. Então a gente vai estar lidando com bactérias que são patógenas, né? Que para mim não pode fazer mal, mas o colega pode. Então por isso é importante a gente estar utilizando os equipamentos adequados dentro do laboratório, tá? Dentro do laboratório, né, a segurança e prevenção de acidente, estar sempre protegido, né, com o avental abotoado, calçado fechado e cabelo preso, como eu já disse. A gente não pode fumar nem comer e beber dentro do laboratório, porque isso a gente pode sujar a bancada, logicamente, e contaminar o que a gente vai estar fazendo. Aí vai dar um resultado errado e na verdade, vai dar um resultado errado e a gente vai ter que fazer de novo, né? A gente não pode cheirar nenhum reagente diretamente, tá? A gente não pode pipetar com a boca. O Marco Túlio vai falar bem isso para vocês, né? Não operar com substâncias inflamáveis perto da chama, porque a gente tem chama no laboratório de microbiologia e vocês sabem, se a gente utilizar substâncias inflamáveis vai explodir,
né? Não trabalhar com um material que esteja quebrado, esteja imperfeito. Se for para pegar uma vidraria, se ela estiver trincada, não pega, porque a chance daquilo lá quebrar na sua mão e te machucar é muito grande. Então, qualquer material que esteja com algum defeito, descarte, tá? Se alguma substância química cair sobre a pele ou sobre os olhos, lavar abundantemente com água, tá? Ler com atenção os rótulos e frascos de reagentes para verificar se é tóxico ou não e o modo de utilizar, né? No laboratório de química, principalmente, para verificar se é tóxico, e no laboratório de micro para a gente não desperdiçar material também. Antes de utilizar qualquer reagente, a gente tem que ler a bula, ler as instruções e verificar como se prepara o meio de cultura para a gente não desperdiçar reagente, tá? Toda vez que usar a bancada, limpar a bancada, tá? Lavar sempre as mãos após o trabalho e qualquer acidente que tiver, avisar o professor, né? E trabalhar sempre com atenção, gente. Primeiramente, antes de começar um trabalho, ouvir a explicação do professor, né? E fazer o trabalho conforme o roteiro do estudo. Qualquer coisa que vocês façam que esteja fora do roteiro, o experimento vai dar errado, vai dar um falso positivo ou um falso negativo, que isso no final do relatório vai dar uma coisa errada, tá? E sempre, assim que terminar os experimentos, limpar o laboratório, a bancada e deixar tudo organizado como se encontrou, tá? Então, gente, assim, basicamente é isso aí. O Marco Túlio já deve ter falado bastante coisa para vocês. E todo final de uma aula prática, gente, a gente vai ter várias aulas práticas, no dia a gente vai falar direitinho, mas tem que ter um relatório. Esse relatório, gente, eu já dei essa disciplina várias vezes, né? E eu já expliquei isso em aula teórica, em aula gravada, nas aulas práticas. E mesmo assim ainda tem gente que faz errado. Mas a gente tem esse esquema aí de como fazer um relatório. Primeiro, a identificação, né, gente? O nome da escola, isso tem lá o cabeçalho, o nome da escola, sobre o que é o relatório, né? Não coloca lá relatório de microbiologia, não é. A gente vai fazer o nome da prática, chama coloração de grã, coloca o título, coloração de grã. Se a gente coloca relatório de microbiologia, isso é muito feio, gente. A gente tem que colocar o nome da prática que foi realizada e o nome do aluno, né? E o local de onde que foi feito. Então, essa é a identificação. Esse resumo deixa para fazer no final, porque na verdade é um resumo do relatório todo. Então, a introdução, vocês vão falar um pouco, é um conteúdo mais de pesquisa bibliográfica relacionado ao que a gente vai fazer, né? Um exemplo, a técnica de coloração de grã a gente faz para verificar a estrutura da parede celular da bactéria. Então, vocês vão falar que a bactéria tem parede celular, que existem 2 tipos, né? E vai pesquisando um pouco mais. Na verdade, é uma introdução sobre o assunto que a gente vai fazer. Materiais e métodos. Quais são os equipamentos, quais são os reagentes que a gente utilizou naquela prática, né? Resultado, o que vocês viram de resultado, né? Na verdade, vocês viram lá uma técnica, vamos pensar pela técnica de coloração, vocês vão ver as bactérias cloradas. Então, os resultados foram o que vocês viram, né? No final dessa experiência. Discussão, né? Vocês vão discutir, na verdade, é mais um comentário sobre a teoria, né, e sobre a prática, e a bibliografia, na verdade, onde que você pesquisou sobre essa prática, né? Lógico que eu vou dar um roteiro que veio de uma bibliografia e também, para a introdução, você vai utilizar um pouco essa bibliografia, assim como para todo o relatório, tá? E aqui o resumo é um resumão do que foi feito na aula. Tá bom? Então, gente, esse é o modelo de relatório. Sigam este modelo que é baseado na norma BNT, tá? E, na verdade, tem gente que faz o relatório tirando esse padrão. Às vezes o relatório tá bonitinho, tá descrevendo tudo, mas não coloca isso aqui. Então, vocês têm que pôr lá tudo direitinho, tudo especificado para ganhar a pontuação devida do relatório. Toma cuidado, gente, porque isso
Relatório é uma coisa que vocês vão ter que fazer sempre, tá? Quem for trabalhar nessa área, for trabalhar com microbiologia ou outra coisa, sempre vai ter que trabalhar com projetos e vão ter que trabalhar com relatórios. E os relatórios vão ser baseados nisso aí. Então, isso eu tô cobrando agora, eu quero que fique adequado para vocês, quando chegarem lá fora no campo de trabalho, façam a coisa direito, né? Não precisa de ninguém estar explicando para vocês como que faz, sendo que nas disciplinas vocês já estão aprendendo sobre isso aí, tá bom? Então, isso aqui é para nossa aula prática, né? Então, vocês façam direitinho e vamos estudar, né? E vamos trabalhar um pouquinho mais aí. Bons estudos para vocês.